A nossa conversa semanal de quarta-feira, às 20 horas. Me diga aí o seu boa noite, de onde você fala. Thaísa, como sempre, Thaísa, bem-vinda de novo. Boa noite, pastor Ed Dani. Lindo e emocionante o culto de gratidão da IBAB domingo. O Senhor inspira muitos daqui de fora também. Que Deus lhe permita continuar abrindo a Bíblia e a boca por muito tempo. Muitíssimo obrigado. Foi uma noite realmente especial mesmo. Foi uma noite bem especial. Que mais? Flávia, boa noite, pastor Ed. Tem uma curiosidade. Os encontros presenciais do Conversas Pastorais vão acontecer ou não? Boa pergunta, Flávia. E me dá a oportunidade de convidar você para o próximo encontro presencial, que vai ser um encontrão. Na verdade, o encontro presencial próximo é dia 24 e 25 de outubro, sexta e sábado, na IBAB, mas é um encontro do Conversas Pastorais, que é o nosso congresso anual. Nós teremos o nosso congresso esse ano, 24 e 25 de outubro. O tema do congresso é a utopia do Evangelho e o Brasil que a gente quer. E não preciso justificar porque que nós vamos falar sobre isso, né? O Brasil está em discussão e tem mais gente, parece, que está querendo o Brasil. Tem um pessoal lá do norte com bandeira verde, azul e azul, vermelho e branca, que também parece que está querendo o Brasil. Mas o Brasil é da gente e a gente tem que conversar sobre o Brasil que a gente quer. Então, dia 24 e 25 de outubro, nós temos o nosso Congresso do Conversas. 2 dias de muita conversa sobre o nosso país, o nosso papel como cristãos no nosso país, da igreja evangélica, quais são as nossas pautas, as nossas bandeiras, o que a gente sonha para o nosso país e quais os nossos compromissos para a gente se envolver com o nosso país. Fora isso, os encontros mensais do Conversas deixaram de ser mensais. Eles se tornaram encontros eventuais, porque quando nós tivermos algo significativo, a gente convoca uma conversa, mas o próximo é o nosso congresso, que eu convido todo mundo, as inscrições já estão abertas, inclusive você pode receber aí, pode acessar o link para a inscrição, 24 e 25 de outubro. Elaine, o pastor já deixou as notificações, alarme, tudo preparado para não perder uma quarta. Eu já deixei ou você já deixou? Acho que você já deixou, né, Elaine? Muito bem. Que bom que você está sempre aqui com a gente. Eu recebo suas mensagens. Muito obrigado por nos acompanhar assim tão de perto. Obrigado mesmo, Elaine. Klaus, boa noite, pastor Ed, Dani. Vamos mais uma vez de boleia, desta vez em Belém do Pará. Rapaz, você está em Belém do Pará. Tá longe pelo menos aqui de São Paulo, né? Mas Deus te abençoe aí na sua boleia, Klaus. Deus te abençoe aí, viu? Um abração para você. Boa noite, pastor Ed. Petrópolis, Leia. Oi, Leia. Uma boa noite para você também, pessoal de Petrópolis. Boa noite a todos e todos de Serra Negra. Vânia. Muito bem, Vânia. Um beijo para você também. Uma boa noite. Dani manda boa noite aí para todo mundo também, viu? Beijos e boas noites aí para vocês. O Dani, temos que falar do Mística Urbana. Mística Urbana é o novo curso da plataforma. Se você ainda não é assinante da plataforma, eu convido você a considerar seriamente, a acompanhar tudo que a gente está produzindo na plataforma. Mística Urbana são 10 aulas sobre a tradição mística, contemplativa, a tradição de espiritualidade que vem desde o 3º, 4º século da nossa era comum. Os monges, os pais do deserto e os ensinamentos que eles nos trazem e a tradição mística cristã. O cristianismo tem uma tradição mística, né? A gente tem um cristianismo ocidental, reformado,
de muita influência iluminista, moderna, racional, um cristianismo com uma ênfase doutrinária, em que confunde a fé com a crença, mas existe uma tradição mística, que é a tradição cristã da experiência, né? Da experiência com Deus. Mestre Eckhart diz que místico é aquele que viu a face de Deus sem véu. Você já viu a face de Deus? Você já viu Deus em algum lugar? Como é que você experimenta Deus? É sobre isso que trata a mística urbana. E você pode acessar assinando a plataforma. A janela de assinaturas para novas assinaturas estão abertas até domingo e você é meu convidado para considerar. E acessando a plataforma você tem acesso não apenas ao Mística Urbana, mas a todo o conteúdo e todo o material que está disponível dentro da plataforma. É isso, muito bom. Quem mais, Dani? Quem mais está aqui com a gente? Eu vi o Toninho Zemuner me mandando um abraço e dizendo que ele está à disposição se eu tiver uma outra letra para ele fazer a música. Ô Toninho, eu fiz aquela letra, na verdade eu não fiz uma letra, eu escrevi aquilo lá e aí pegaram. E quando eu vi, virou música. O César Elbert, que é nosso amigo comum, mas muitíssimo obrigado. Quem sabe, hein, eu te mando aí algumas coisas escritas e você, com seu talento, que não é menor do que o do César, mete música aí pra gente. E obrigado aí pelo abraço sobre domingo. Boa noite a todos e ao pastor Ed, René e Dani. Desejo registrar a importância das meditações diárias. Algumas, naquele momento, podem não dizer nada, mas com o tempo, sim. A de hoje foi muito boa para mim. Ótimo, muito obrigado, José Tolentino, Zé Luiz. Eu quero também aproveitar e convidar, se você não recebe as meditações diárias, pode acessar o link, é de graça, você recebe diariamente, em tese às 8 da manhã, mas de vez em quando tem algum tropeço, que aliás, inclusive, eu acabei de me lembrar que eu não gravei a de amanhã ainda. Mas amanhã vai ter meditação para você. Então, se você quiser assinar, se cadastrar para receber a meditação diária, é uma coisa que eu faço com muito carinho e com muito gosto. Estamos meditando nos Salmos. Eu estou já no Salmo 71. Hoje foi o 71, amanhã é o 72, tá bom? Vai lá. O que mais, Dani? Dani, boa noite, tio Ed. Só tenho uma pergunta, o que tinha naquela caixa de presente domingo? Tinha um segredo, aí não é para qualquer um não, por isso que eu não abri na hora, né? O pessoal ficou com medo que eu abrisse na hora aquela caixa lá, tinha coisa. Mas uma das coisas que tinha naquela caixa é esta obra de arte aqui, ó. É exatamente esta obra de arte, que são passarinhos livres. Aqui seria uma casinha tipo uma gaiola. Aqui a gente sobe para o sonho, mas aqui é uma nuvem com os passarinhos livres. Eu achei muito linda e está aqui agora no meu escritório para lembrar daquela noite muito linda, muito inspirativa. E esse presente maravilhoso foi um dos que estavam naquela caixa que eu recebi domingo. Wanderson, suas meditações diárias são a trilha da minha caminhada do metrô até o trabalho. Legal, Wanderson. Um abração para você. Então, quando eu mando atrasado a meditação, você fica no vazio na caminhada, né? Tá bom. Luana, preciso do link para encaminhar para algumas amigas, pastor. O link das meditações está no vídeo e também no meu Instagram. O primeiro destaque é justamente para quem quiser se cadastrar. Você já pode também usar aquele link de lá. Pode, né, Dani? Mandar pelo link do Instagram direto, tá bom? Legal, Luana. Parará. Ótima noite, pastor e amigos da live. Carlos, boa noite. Sempre aprendendo muito cada ensinamento por aqui. Falo daqui de São Paulo. Maravilha, Carlos. Um abração para você.
20 horas e 11 minutos. Só acabei de lembrar que tem jogo do Corinthians, né? Você falou, falo daqui de São Paulo. Aí eu já pensei, será que você é corintiano? Ou nós vamos secar junto os gambá nessa noite? Nada a ver, né? O que eu falei. Inclusive, quero mandar um abraço pro meu amigo corintiano, Walter Gomes Júnior, que talvez esteja nos assistindo. Quero mandar um abraço. Hoje eu não vou secar os Corinthians, então, não. Só por sua causa, viu, Valtinho? Eu vou dar uma força pros gambá. Um abraço para você. Silvio, Pastor Ed, eu vi sua palestra sobre avareza e confesso que fiquei preocupado com o meu carro importado que está velho e a casa que precisa de reformas. Acho que tenho que me mexer e agir. Ou não, né? Ou você está satisfeito com o seu carro e a sua casa, né? Por exemplo, o meu carro, sabe qual é o ano do meu carro? 2013. Tem muita gente que vai achar meu carro velho, né? Mas eu estou muito satisfeito com ele. Estou feliz demais com o meu carro. Também não sei se 2013 é um carro velho, né? Para os padrões, Para os padrões é velho. Eu sei que tem mais velho, tem mais ok. A assinatura do ERC+, é anual? É anual. Acabei de receber informação aqui do Dani. É anual. Sim, é anual. Depois de um ano, renova ou cancela, né? Espero que você renove, inclusive. Manassés, boa noite, um forte abraço de Carpina, Pernambuco. Que beleza, Manassés, um abração para você aí também em Pernambuco, Carpina. Muito bom. Pastor, qual o significado da obra dos livros e folhas atrás do púlpito da IBAB? É muito bonita. Tino, de Santos. Tino, nós estamos... boa noite para você também. Nós estamos pregando histórias da Bíblia, né? E com a ideia de encorajar as pessoas a que tenham a curiosidade de reler as histórias da Bíblia. O tema da nossa série de mensagens é Histórias que Tocam a Nossa História. Então o artista quis sugerir aquelas páginas, como se fossem páginas da Bíblia que estão caindo do céu, trazendo para nós histórias que tocam a nossa história. Pelo menos foi essa a minha interpretação, mas a obra de arte tem a ver com a nossa série Histórias que Tocam a Nossa História. Muito bem observado, Tino, valeu. Cibele, olá, reverendo Ed Dani. Frederico S. Fallen, voltamos da África e já louca para sumir de novo. Que Brasil louco! Uau! Acabou de chegar da África e já quer ir embora. O Brasil não é para principiantes, não é para amadores. De fato, viu? Um beijo para vocês aí. Pelo que eu entendi, você já quer ir embora do Brasil. Meu Deus. Ai, Deus tenha misericórdia. Leia, muito bom saber que está livre para falar o que quer, sem mordaça, como disse no podcast ontem. Leia, justamente sobre isso que eu vou falar hoje. Ah, que bom que você falou isso. Muito bom, Leia. É sobre isso que eu quero falar hoje. As pessoas têm dito isso aí para mim, sabe? O que eu tenho dito é que sim, a função de pastor sênior de uma igreja e de uma igreja como a IBAB impõe compromissos de agenda, compromissos de responsabilidade institucional, impõe um cuidado, porque a fala do pastor sênior é confundida com a fala da comunidade, e de certa maneira realmente e isso torna o pastor sênior cauteloso na sua fala, e considerando que eu não sou mais o pastor sênior da IBAB, agora o pastor é o Kenner Terra, as pessoas dizem, pastor, agora você pode falar o que você quiser, você vai falar o que você quiser. Sim e não. Sim, porque de certa maneira eu sempre falei o que eu quis. E só me meti em confusão, ou me meti em muita confusão falando o que eu quis. Eu falo o que eu quero. Mas não. Por quê? Por que não? E é sobre isso que eu quero falar hoje à noite, exatamente sobre isso. Primeiro, porque eu trato
por exemplo, esse nosso encontro aqui de quarta-feira, com a mesmíssima seriedade que eu trato o púlpito de domingo, que eu sempre tratei o púlpito de domingo e vou continuar tratando o púlpito de domingo. A liberdade da função e da posição de pastor sênior da IBAB não é porque agora eu posso chutar o pau da barraca, como se diz no popular. Não, até porque eu não sou muito assim, não, de fazer isso. É uma outra dimensão de liberdade. E que bom que você falou isso, Leia, porque era sobre isso que eu queria comentar hoje à noite. Porque, assim, claro, né, que o Brasil está de olho nesse julgamento aí do STF. Hoje o voto do ministro Luiz Fux causou um alvoroço, né? E as pessoas, vários meus amigos me mandaram mensagem dizendo: e aí, hoje você vai falar do julgamento, vai falar do golpe, vai falar do... O que você achou do voto do Fux e tal, essa discussão. E sim, em algum momento eu vou falar sobre isso. Em algum momento eu vou falar sobre isso, mas não é hoje. Não é hoje que eu vou falar sobre isso. Porque eu me perguntei e eu tive que... trazer à minha memória, inclusive, a minha motivação de estar aqui, né? Uma delas é de fato essa, que há coisas que eu falo aqui e posso falar aqui e devo falar aqui como um lugar de fala meu. Porque existem coisas que eu não posso falar no púlpito da IBAB, mesmo não sendo pastor sênior mais. E eu não devo falar no púlpito da IBAB ou nos espaços institucionais oficiais da IBAB. Eu sempre pensei assim como pastor. E assim eu tratei o meu ministério. Então, eu me perguntei hoje, mais uma vez, e trouxe à minha memória as motivações pelas quais eu estou aqui. É para falar. E falar abertamente sobre qualquer coisa, porque aqui eu posso falar qualquer coisa, né? E o espaço institucional exige determinados cuidados, né? Agora, também eu trouxe à minha memória o meu critério para falar. Como é que eu decido o que eu falo e o que eu não falo? E como é que eu decido como falo? Essa é a grande questão. E eu trouxe isso para o meu coração e eu quero repartir com todos vocês que estão aqui nesse espaço que eu considero sagrado, é um espaço santo, santificado. E eu quero repartir com vocês isso. Os critérios que eu tenho para falar, isto é, o que, sobre o que falar e como falar. E o texto bíblico que veio ao meu coração e que está registrado no meu coração é a fala do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, no capítulo 2, o versículo 2. Ele diz: decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E eu me perguntei, esse é um critério que orienta a minha fala? Eu, usando esse critério, nada saber entre vocês, senão Jesus Cristo e este crucificado, orienta a minha fala? Acredito que sim. Por um lado, alguém vai dizer, o meu assunto é Cristo, não é política, não é futebol, não é religião dos outros, não é o moralismo, o meu assunto é Cristo, eu só quero saber de Cristo, só de Cristo. Essa noção faz com que muitas pessoas, inclusive, sugiram para mim que eu faça isso mesmo, que eu não me meta em outros assuntos, e que eu fale só de Cristo, fale só do Evangelho, né? Esta postura pode levar a
situação que no popular a gente chama do isentão. Por exemplo, na igreja de Corinto existia uma divisão de pessoas que diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e os que diziam: e eu sou de Cristo. É mais ou menos como hoje as pessoas dizem assim: eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do alto. Tá, mas você vive na espiritosfera? Ou você vive como cidadão? Você também paga conta de luz, você também pega metrô, você dirige caminhão nas estradas do país, né? Você tem filho na escola, você precisa de hospital, você precisa de segurança pública. Então, eu não quero saber de esquerda nem de direita porque eu sou do alto. A gente não vive na espiritosfera, a gente vive aqui. A nossa vida é encarnada, né? No corpo. O corpo sofre, o corpo padece. Nós temos uma cidadania e temos que ser responsáveis na cidadania. Então, a ideia de que eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu sou de Cristo, pode dar essa ideia aí que é uma forma de se evadir da discussão do dia a dia, da discussão de temas que afetam a nossa vida, afetam a nossa realidade cotidiana, né? A inflação afeta a nossa vida, o desemprego afeta a nossa vida, então a gente tem que discutir essas coisas. Não é porque dizer assim, isso não, a Bíblia não fala disso. Não, a Bíblia não fala disso, mas você usa a referência bíblica para falar disso. E a Bíblia não fala do monte de coisa que você tem que falar também. Então, faz parte da vida falar sobre essas coisas. Né? Então fala assim, eu não vou me meter nesses assuntos, eu vou ficar só com Cristo. Pode ser mal interpretado como uma postura de isenção e de uma fuga da realidade, né? Pode dar também uma impressão de santarrão, né? Se pode dar a impressão de isentão, pode dar também a impressão de santarrão. Eu não me meto em política porque eu trato das coisas espirituais, como se política não fosse espiritual. Eu não me meto em política, eu trato apenas do evangelho, das coisas do espírito. Então, é uma visão muito equivocada do que seja ser espiritual. Porque o apóstolo Paulo mesmo recomenda para nós, seja comer, seja beber ou qualquer outra coisa a fazer, faça tudo para a glória de Deus. Né? Nós vivemos no mundo para a glória de Deus, nós estabelecemos relações para a glória de Deus, nós produzimos riqueza para a glória de Deus, nós administramos nosso tempo para a glória de Deus, nós cuidamos do nosso dinheiro para a glória de Deus, nós, enfim, trabalhamos para a glória de Deus. Então, tudo que diz respeito à vida humana é espiritual, porque nós somos seres espirituais. Né? Nós não somos um corpo que tem um espírito que vive nas regiões celestiais. Nós somos um ser integral, nós somos seres corpóreos, espirituais, emocionais, sociais, tudo uma coisa só, não dá para separar uma coisa da outra. Então, tudo que diz respeito à vida humana é espiritual. Tudo. Então dizer assim, eu vou cuidar só de Cristo e do Evangelho e das coisas espirituais, como se você não fosse se envolver com as políticas de disciplina e de ética e moral da escola onde seus filhos estudam, porque, isso aí é espiritual, então por que a ética social também não é espiritual? Por que uma entrada da polícia numa comunidade periférica não é espiritual? Então, tudo é espiritual, o governador é espiritual, o pastor é espiritual, então é isso aí, tudo é espiritual. Agora, também dizer assim, eu sou de Cristo, eu não sou nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, eu não sou nem de Dino, nem de Alexandre e nem de Fux. Eu sou de Cristo. Isso pode sugerir uma alienação. Alienação. O mundo passou na janela e só Carolina não viu. E você é pego de surpresa, você é surpreendido, surpreendida, porque as coisas estão acontecendo e você não vê.
Eu lembro, desculpa eu ser trágico dessa maneira, né? Mas é aquele filme Adolescência, que a gente inclusive discutiu aqui. O pai e a mãe não viram o filho, o que estava acontecendo com ele, o filho trancado no quarto. Né? Você não sabe o que acontece na tela do celular do seu filho, da sua filha. Você não sabe o que está sendo discutido no mundo. Você só quer saber do evangelho. Você só cita versículo. Ah, não, eu não estudo sociologia, antropologia, não leio jornal, eu só leio a Bíblia. Não dá, irmão. Aí fica muito ruim. Eu só quero saber de Cristo. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é uma licença para a alienação, né? Porque o alienado entrega as decisões do futuro do mundo onde ele vive nas mãos dos outros. Ele terceiriza a responsabilidade, né? E por último, eu diria que esse discurso de eu não quero saber de política, eu não quero saber das coisas do mundo, eu não leio jornal, eu só leio a Bíblia, eu sou de Cristo, isso pode fazer de você um inocente útil. Porque você não tem informação, você não tem condição de fazer uma leitura crítica da realidade e você vive de relações de confiança. E acaba confiando cegamente em pessoas que provavelmente se valerão da sua confiança cega para usar e abusar de você. E isso pode ser um político populista, como pode ser o pastor da sua igreja, como pode ser o seu marido, a sua esposa, seu pai, sua mãe, enfim, pode ser o seu chefe, o seu patrão, seja lá quem for. Quer dizer, nós temos que estar ligados na realidade, comprometidos com a realidade, atentos à realidade, investigando a realidade, checando informação a respeito do mundo que a gente vive, para a gente não ser inocente e útil na mão de ninguém, a gente não ser usado e abusado, né? Então, é muito interessante isso, que eu tenho um amigo político, senador da República, um homem admirável, inclusive. E eu conversando com ele, ele me contou de um dilema ético que ele se viu em determinado momento, da polaridade entre ficar do lado do político A ou do político B. E ele falou, mas eu na minha condição no Senado, eu não podia. A posição que eu ocupava, eu não podia ficar nem do lado de um nem do outro. E eu entrei num certo conflito, e ele foi genial, porque ele disse, eu conversei com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo. E eu disse para ele, eu não quero ficar em cima do muro. E o Marcelo Rebelo, um homem com a sua experiência política e a sua sabedoria, disse assim, não, na sua posição, você não está em cima do muro, você está acima do muro. Coisa de político, né? Resposta de político. Você não está em cima do muro, você está acima do muro. Essa maneira como o Marcelo Rebelo aconselhou um dos nossos senadores da República serve de aconselhamento para pastores, para líderes religiosos. E acredito que serve também de aconselhamento para cristãos, pessoas que são cristãs e pessoas que dizem, eu não quero saber nada senão Cristo e Cristo crucificado. Eu estou acima do muro. E porque eu estou acima do muro, eu enxergo os dois lados do muro. Ou 3 ou 4. Eu enxergo os lados do muro. E eu, acima do muro, exerço a minha consciência crítica para julgar o que está embaixo do muro. Eu não estou de um lado, porque quando eu estou de um lado e eu estou cegamente de um lado, eu perco referência. Quando eu era um jovem pastor, na verdade eu era um jovem seminarista. Em 1985, eu tinha 21 anos de idade, estava me formando no seminário. Em 1985, eu ouvi o reverendo Caio Fábio pregando sobre o ministério profético. E ele disse, o profeta,
Quando o rei acerta, ele aplaude. Quando o rei erra, ele põe o dedo na cara do rei. Então, quando o profeta é amiguinho do rei, ele acaba sendo comprometido. Quando ele entra na folha de pagamento do rei, ele acaba sendo comprometido. Quando ele tem interesses que determinado rei continue sendo rei, ele fica comprometido. Então o profeta, ele não está na folha de pagamento do rei. Quem estava na folha de pagamento do rei eram os sacerdotes. Os profetas não. Por isso que os profetas metiam o dedo na cara dos reis. Elias, quando vai se encontrar com Acabe, o Acabe diz para ele: és tu perturbador de Israel? E o Elias, profeta, diz: não sou eu, rei, quem perturba Israel. Quem perturba Israel é você, com a sua idolatria, com a sua promiscuidade, com a feitiçaria aí do teu reinado. É um profeta. Ele estava isento. Tem um profeta na Bíblia muito interessante, o Mica. O rei ia para a guerra e o rei consultou todo mundo, falou: eu vou para a guerra, eu volto bem, Acabe. Aí os profetas que estavam na folha de pagamento do Acabe disseram: pode ir para a guerra que você vai ganhar a guerra. E aí o rei ficou incomodado e falou assim: chama o Mical aí. Chama o Mica, quero ouvir o que ele tem a dizer. Porque o Mica sempre era do contra. Aí o Mica chega e diz: pode ir para a guerra, você vai ganhar a guerra. Aí o rei fala a verdade. O senhor quer saber mesmo, rei? Se o senhor for para a guerra, o senhor vai morrer. Aí o rei fica furioso e diz: eu sabia, você só fala contra mim. Prenda esse cara, joga esse cara no calabouço. Aí prenderam o Mica. Quando estão levando ele para ficar aprisionado no calabouço, ele olha para trás e diz assim: rei, por favor, o senhor pode dar uma ordem que se o senhor não voltar da guerra, eles me soltam, porque o senhor vai morrer, eu vou ficar preso lá para sempre. Esse é um profeta. O profeta está acima do muro. Ele tem um critério para olhar para as coisas que acontecem embaixo do muro e ele não pode se comprometer cegamente. Ele precisa ter consciência crítica. Aliás, o Martin Luther King disse isso, que a igreja é a consciência crítica do Estado. Ela não pode se amalgamar a um governo, porque ela perde a condição de ser consciência crítica. Então, quando eu falo o que eu falo e as coisas que eu falo, a minha pergunta é: qual é a visão profética disso aqui? Eu não sou cientista político, analista político, eu não sou economista, eu não sou jurista. Falei: o que você acha do Xandão? Não entendo nada, eu achava uma coisa, agora o Fux acha totalmente contrário. Aí eu olho para os juristas, eu fui ouvir os comentaristas. Claro que eu tenho minha opinião, e eu tenho não só a opinião, como você sabe, eu tenho minha predileção, mas eu tenho que prestar atenção nesse debate jurídico. E eu peço ajuda aos universitários. Hoje eu pedi ajuda para o meu amigo Dr. Paulo Fabra, para ele me esclarecer o que estava acontecendo. E ele me esclareceu, como sempre. É um jurista que eu confio, já trouxe ele aqui na nossa live. O Dr. Paulo Fabra foi titular da cadeira de Teoria Geral do Estado na PUC de São Paulo por 25 anos. Então eu confio na leitura que ele faz. É meu irmão há mais de 30 anos, ele é presbítero e líder da nossa comunidade, então é uma pessoa que eu confio. Então eu ouço, pergunto, pesquiso, só que eu não estou aqui para fazer comentários sobre julgamento do STF. Por quê? Porque eu decidi saber nada senão Jesus Cristo e este crucificado. O que eu quero dizer com isso? Eu sou pastor. Então, quando eu tenho uma fala que eu julgo pastoral, eu falo. Quando eu não tenho nada pastoral para falar, eu me calo. Então, alguns assuntos eu falo e outros eu fico quieto. Por quê? Ou porque alguém já disse o que eu gostaria de dizer, ou porque eu não tenho nenhuma percepção e nenhuma leitura pastoral para fazer. Mais do que isso, o meu lugar de fala, e lugar de fala para mim quer dizer duas coisas, né? Primeiro, o lugar onde eu tenho legitimidade para falar. Então eu tenho legitimidade para falar teologicamente, biblicamente, pastoralmente.
Eu não tenho legitimidade para falar juridicamente. Então, meu lugar de fala não é jurídico. Eu tenho opiniões, eu me informo, mas eu não tenho autoridade. Então, meu lugar de fala é bíblico, teológico, pastoral. Mas também o meu lugar de fala é aquele que está associado à minha vocação. Qual é a minha vocação? A minha vocação é pastoral. Sabe o que eu quero? Eu quero que as pessoas tenham um encontro com o Cristo crucificado. E eu não quero que os meus posicionamentos, que os meus julgamentos, que as minhas preferências e as minhas opiniões atrapalhem, sejam obstáculos às conversas que eu quero ter a respeito do Cristo crucificado. Quando por uma questão política fica comprometida a minha fala a respeito de Cristo, isso me entristece muito. Por isso é que eu tomo muito cuidado para falar de questão política. E aí alguém vai dizer assim, não, mas você fala. Falo. Mas desde sempre eu tenho tentado me convencer e tenho me policiado e tenho pedido a Deus sabedoria e discernimento, que eu não falo de política do tipo vote em A, vote em B. Eu falo dos valores do Evangelho para iluminar as minhas escolhas políticas. Então, eu tenho uma responsabilidade de dizer, olha, o que um profeta diria? E não o que um sindicalista diria, o que um petista diria, o que um bolsonarista diria, o que... Não, eu não tenho essa fala, eu tenho o que um profeta diria. Isso eu me preocupo, o que um profeta diria. Porque o meu lugar de fala é esse. E por isso eu decidi saber nada, senão Cristo Jesus e este Cristo crucificado é uma palavra profética, porque é o Cristo crucificado, é o Cristo vitimado, é o Cristo na sua fraqueza, na linguagem do apóstolo Paulo, é o Cristo na sua kenosis, é o Cristo que se deixa matar, e que de boa vontade dá a sua vida. Não o Cristo que toma a sua vida. É o Cristo que dá a sua vida. Não é o Cristo que mata, é o Cristo que morre. É o Cristo crucificado. É o Cristo identificado com as vítimas. É esse Cristo. Por quê? Porque eu poderia dizer assim, decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, o onipotente. A não ser Jesus Cristo, leão da tribo de Judá. Não, o Paulo disse, decidi nada saber a não ser Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Não o leão, é o Cordeiro de Deus. Não o onipotente, mas o esvaziado, o quenótico. O da kenosis, o que se esvaziou e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por quê? Porque o apóstolo Paulo em Filipenses 2 diz isso, olha, tenham em vocês a mesma atitude de Jesus Cristo. Qual Jesus Cristo? O onipotente? O exaltado? O ressurreto glorioso? Não. O que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2 é, tenha em você a mesma atitude de Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não apegou-se ao seu status divino, mas esvaziou-se, assumiu a forma humana, a forma de servo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, seja assim, que nem esse aí. Identifique-se com os crucificados, identifique-se com os vulneráveis, dê a sua voz aos fracos, dê a sua voz aos que não têm voz, fique do lado das vítimas, ou como dizia Dom Helder Câmara, na dúvida, fique com o pobre. Na dúvida, fique com o pobre. Então é esse Jesus Cristo. Então, claro que a minha fala bíblica, teológica e pastoral, e a minha fala desse lugar de fala de um pastor e de um líder religioso, e a minha fala profética
ela tem um critério, que é o Cristo crucificado. Não é o Cristo governador, não é o Cristo presidente, é o Cristo que lava os pés. Não é o Cristo que manda, é o Cristo que serve. Essa é a nossa postura, esse é o nosso lugar, esse é o meu lugar. E as minhas leituras do mundo à minha volta têm a ver com essa tradição bíblica, teológica, chamada das teologias do terceiro mundo, ou que o sociólogo Michel Lovy chamou de cristianismo da libertação. É uma identificação com Jesus Cristo crucificado. Então, quando porventura eu falar sobre julgamento do STF, democracia, quando porventura eu falar sobre eleição do ano que vem, o meu lugar não é que eu quero convencer você a votar no presidente fulano ou beltrano, ou no candidato A ou B. Não, o meu interesse é repartir a partir da minha vocação, a minha leitura do Evangelho, que vai iluminar você para você fazer as suas escolhas, as suas decisões e fazer a sua leitura crítica da sociedade. Sabendo eu, inclusive, que eu não sou, e graças a Deus não sou, e nem devo ser, a única voz que você ouve. Mas, se você me dá esse privilégio de ser uma das vozes que você ouve, eu quero ter este sagrado compromisso, esse santo compromisso de dizer, olha, eu estou falando com a intenção bíblica, teológica, pastoral, o meu lugar de fala é a profecia e o meu critério é Jesus Cristo e este crucificado. Amém. Agora eu respondo o que você quiser que eu responda e Deus abençoe. Amém. Eu sei que tem um monte de gente que não concorda com nada que eu falei. Isto é, que acha que eu faço política descarada. Ok, tudo bem. E deve ter uma dimensãozinha de mim que faz mesmo, mas o meu compromisso é que quando eu falar, olha, isso aqui é como eu entendo o Evangelho, é uma fala. Agora, eu gosto mais do político A ou do político B, é só minha opinião e você faz com ela o que você quiser. Mas quando eu estiver falando do Evangelho, você diz assim, olha, eu não tinha pensado no Evangelho dessa maneira, com esse prisma, com essa leitura. Eu não sabia que existia essa tradição, como, por exemplo, a tradição mística. Né? Quando eu digo, olha, eu estou falando sobre mística urbana. Tem uma tradição cristã do terceiro século que muita gente nunca ouviu falar. Então eu falo, olha, presta atenção nisso aqui também, vale a pena. É o Evangelho, é uma forma de ler e compreender o Evangelho. Tá bom, vamos lá, Dani, já falei demais hoje. Cristiane, muitos querem viver fechados na sua própria bolha sem olhar para o lado que são os mornos. Sempre em cima do muro. Verdade, Cristiane. Gente em cima do muro. Sabe que tem um pessoal que fica ali em cima do muro. Agora, tem um pessoal que de vez em quando vai para um lado, depois vai para o outro, de acordo com a conveniência, de acordo com a mesa em que está sentado, de acordo com, sabe? Fica aí, essa pessoa, ela não está na discussão de contribuir para o bem comum. Ela está cuidando da vida dela somente, dos interesses dela. Na tradição filosófica, é muito interessante o papel dos sofistas. Os sofistas eram criticados que eles não estavam comprometidos com a verdade. Eles estavam comprometidos com o discurso. E, inclusive, muitos deles eram bem pagos para fazer um discurso e convencer os outros de coisas que eles mesmos não acreditavam, mas eles sabiam argumentar e fazer discursos. Então tem muita gente que é sofista, que fala o que convém e você não sabe direito o que a pessoa acredita porque ela está fazendo um discurso conveniente ou interessante ao lugar onde ela está ou aos interesses que ela tem. Né? Muito bem, Cristiano, é isso aí.
Belair, eu também gosto de investigar e buscar conhecimento e tirar minhas conclusões, mas só falar quando for questionada e deixar claro que é só uma opinião minha. Muito bem, eu também digo isso aí, Belair, porque, inclusive, eu digo para as minhas ovelhas que me seguem, pode discordar de mim, não tem problema nenhum, não. Pode discordar, ouça outras vozes, e se você chegar a outras conclusões, amém. E nós não precisamos nos dividir, nos distanciar, nos hostilizar e nos julgar um ao outro só porque a gente chegou a uma conclusão diferente, uma ideia diferente. Né? Por quê? Porque o que nos faz um não são as nossas ideias, é a nossa comunhão em Cristo Jesus, é o Espírito Santo na nossa vida. A gente deveria ter uma certa dificuldade de relacionamento com gente mau caráter, mentirosa, violenta. Agora, com pessoas que pensam diferente, é da vida, né? É da vida. Luana, eu concordo, mas graças a Deus você pensa muito parecido comigo. Ao contrário, podia ser que não quisesse te escutar. O mundo tá doido, eu também estou. Verdade, Luana. No fundo, a gente procura as pessoas que concordam com a gente. O Rubem Alves diz isso, que qual é o livro que você gosta? É o livro que concorda com você. Você fala, estou gostando tanto desse livro, é porque o autor coloca em palavras aquilo que está na sua intuição. As suas crenças ainda não adequadamente elaboradas ou não profundamente elaboradas. Aí você encontra um autor que você vai lendo e você fala, uau, eu concordo com isso aqui. E até eu leio alguns caras que eu fico com raiva, eu falo assim, pô, eu que tinha que ter escrito isso aí. Eu que gostaria de ter escrito isso aí. Mas eu entendo. Isso é um perigo, viu, Luana? Eu tenho uma série de livros do Tony Campolo. Tony Campolo foi um dos pastores conselheiros do Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos. O Tony Campolo, ele tem uma série que é Conversei com os inimigos e eles estão parcialmente certos. E é uma série em que ele fala sobre Freud, Darwin, Nietzsche, os mestres da suspeita, né? Como o Paul Ricoeur falou. Ele conversa com os inimigos e ele diz, olha, esses caras estão parcialmente certos. Então é importante a gente ouvir quem não concorda com a gente, né? Rodrigo, boa noite, pastor Ed. Agradeço a chamada de atenção. Quantas vezes no nosso fazer diário deixamos saber apenas do Cristo crucificado e nos abraçamos a totens? Deus nos ajude a estar atentos a Cristo. É isso, Rodrigo. Cristo. E aí você pega o Cristo crucificado e vai discutir inflação. Você pega o Cristo crucificado e vai discutir taxação de super ricos. Pega o Cristo crucificado e vai com ele conversar sobre isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até 5 salários mínimos ou 5 mil reais. Você pega o Cristo crucificado e vai pensar sobre conteúdo programático da escola do seu filho. Mas é com o Cristo crucificado, e não só com ele como critério, mas com a atitude dele como modo da conversa. Né? É interessante isso daí. Felipe, algo muito complicado em lidar também é a desonestidade intelectual, o ataque com puro intuito de machucar. Ah, isso é verdade, Felipe. A desonestidade intelectual é uma coisa que é de um mau caratismo, é cruel, né? Porque é mentiroso. E o desonesto intelectualmente, essa coisa da pós-verdade, essa coisa do discurso, da guerra de narrativa, sabe? O sujeito ele vai jantar num lugar que o ministro Alexandre de Moraes está jantando também. Aí ele, no dia seguinte, diz assim, ontem eu jantei com Alexandre de Moraes. Nossa! Aí o outro vai perguntar, onde você jantou? No restaurante tal. Aí sai a notícia no jornal, Alexandre de Moraes jantou no restaurante tal. Aí o cara pensa assim, olha, ele falou a verdade mesmo, tal, mas mentira. Essas mentiras que estão misturadas com verdades.
almoçou no mesmo restaurante, no mesmo dia, na mesma noite, ou jantou, mas não foi com. Sabe? Esses jogos de palavras, e fora a distorção propositada, explícita, né? Descarada, distorção, colocar palavras na boca dos outros e distorcer o que os outros dizem. Conheço bem isso daí. É duro de aturar mesmo. Mas aí tá na linha do caráter, não tá na linha do pensar diferente, tá na linha de ser mau caráter mesmo, né? Petit, assessoria. Olha, que legal, Petit Assessoria. Assessoria do que será, Dani? Petit Assessoria. Deve ser o nome da pessoa. Petit Assessoria. Muito bonito. Como reconciliar o evangelho de verdade sem o bolsonarismo? Foi horrível o 7 de setembro na igreja. Não é? Então, por isso que eu digo, tem coisas que eu falo aqui que eu não devo falar no púlpito da IBAB domingo, porque no púlpito da IBAB domingo vai ter petista, bolsonarista, Paulo, Pedro, Apolo, Cristo, vai estar todo mundo lá. E não é lugar de eu levar nenhum deles para o púlpito. Agora, levar os valores do evangelho, que as pessoas vão interpretar e fazer os julgamentos, isso eu tenho obrigação de levar. Né? Os pastores, não estou falando de mim só, estou falando de todos os pastores. Agora, levar uma identidade político-partidária, eleitoreira, e de fazer a igreja abraçar isso daí realmente é muito complicado. Muito complicado. O 7 de setembro na igreja. O 7 de setembro com aquela bandeira norte-americana estendida na Avenida Paulista foi uma das coisas mais grotescas que eu já vi nesse Brasil. Eu não consigo entender o que está acontecendo com esse país, que o sujeito, sei lá quem, com que interesse, quem pegou aquela bandeira do estádio do Corinthians que teve o jogo da NFL e levou para a Avenida Paulista, porque aquela bandeira veio de lá. Né? Então quem? Por quê? Por que estendeu lá? Quer dizer, a gente tem que fazer essas perguntas, tentar entender o que está acontecendo, né? Ai, Jesus, ajuda, viu? De como se sentiu conversando com um jornalista da direita e Jovem Pan, que se posicionou a favor de políticas excludentes contra o governo atual, apesar de tantas políticas públicas que incluem os mais pobres. Olha, eu conversei com o Rodolfo Maris na segunda-feira, foram 3 horas de conversa, e foi uma conversa muito respeitosa. Ele deu as opiniões dele, que eu respeitei, porque ele me deixou falando e me deixou dar as minhas opiniões, e ele foi muito respeitoso, afetivo comigo, eu respeitei muito ele. E nós pensamos diferente. E foi assim que eu me senti. Eu gostei da experiência. Eu gostei porque nós divergimos e concordamos, e nos tratamos com respeito e com afeto, porque ele é cristão também. Ele é um cara que, do jeito dele, com a formação dele, com a história dele, ele está tentando fazer o que ele acha que tem que fazer. Eu não vou julgá-lo, mas me permito pensar diferente, e achei que ele foi correto no convite que me fez e que me deixou expressar o meu posicionamento e o meu ponto de vista. Eu achei respeitosa a conversa. Acho que deveríamos ter mais conversas desse tipo, né? Lester, concordo que devemos dialogar com quem pensa diferente da gente, mas tem sido difícil debater com quem tem discurso de ódio velado e que acaba destilando preconceitos diversos. Como debater assim? Debater no bom sentido, né, Lester? Diálogo com choque de ideias, né? Discurso de ódio, sabe, eu acho que tem um lugar aí muito interessante quando a conversa deixa de ser a respeito de ideias e passa a ser a respeito de pessoas. Tem o famoso conceito filosófico do argumento ad hominem, que a pessoa diz uma coisa que você não concorda e você diz, mas você é careca. Não tem nada a ver o cara ser careca e falar o que ele está falando. Você está atacando a pessoa, como se ser careca fosse um demérito, inclusive. Né? Mas você fala da pessoa.
Ah, mas você é nordestino. Falo, não, mas debate a minha ideia. Ah, mas você é calvinista. Não, mas debate a minha ideia. Né? Você é bolsonarista, não vou nem te ouvir. Não, debate a ideia. E não aquilo que você carimba como uma identidade que, na sua ótica, é depreciativa da pessoa. Então, quando isso acontece, aí realmente é difícil a gente continuar a conversa, porque deixa de ser uma conversa ao redor de ideias. Uma outra coisa que eu acho também muito interessante é quando na conversa, no diálogo e no debate, uma das partes reivindica o monopólio da virtude, o que eu acho que é uma forma de acabar com qualquer conversa. Eu sou ético e sou cristão e sou bíblico. Você, entende? Aí fica ruim. Que é o que eu acho, a crítica que o apóstolo Paulo faz. Você é de Pedro, de Apolo e de Paulo e eu sou de Cristo. Quer dizer, quando a pessoa reivindica esse monopólio da virtude, só eu sou de Cristo, você não é, ou ao contrário? Não. Aí também acaba um pouco com a conversa. E outra, quando parte para ofensa, quando extrapola limite de respeito, não dá para a gente continuar conversando, né? Mirta, boa noite, Mirta. Se Jesus estivesse aqui na Terra, ele seria isento diante de tudo que está acontecendo no mundo? Não sou evangélica, mas acompanho o Senhor. Obrigado por suas orientações. Eu acho que não, Mirta. Eu acho que ele não seria isento. Inclusive, ele se refere a Herodes como raposa. E ele trata os religiosos da sua época, que era uma casta do poder da sociedade judaica do seu tempo em Jerusalém, os sacerdotes, os doutores da lei, os partidos políticos judaicos que existiam, os saduceus, os fariseus, os saduceu, fariseu, herodianos, né? Os zelotes e os essênios. Então, mas principalmente os saduceus, os fariseus e os herodianos, eles eram a casta do poder de Jerusalém. E Jesus entra em confronto com todos eles, e inclusive ao rei ele chama de raposa, né? E ele não se submete ao rei Herodes, que ele chama de raposa. Então, não, eu não acho que ele seria isento, mesmo porque todas as parábolas de Jesus têm um plot twist. Jesus ele sempre invertia a lógica da sociedade da sua época. As parábolas de Jesus têm um final surpreendente em que o vilão é o herói e o herói da sociedade é o vilão. Né? Então ele confrontava, ele fez confrontamento. Só que ele fez o confrontamento valorativo. Ele não ficou falando contra isso e aquilo. Ele debateu com os fariseus e ele debateu ideias. Que ideias? A interpretação que ele tinha da Torá. Foi isso que ele fez. Então, e outra, Jesus não só não seria isento, como não foi isento, tanto que foi crucificado. Foi crucificado. Né? Alguém falou, cala esse cara. Cala a boca dele. A última, W Corp. Boa noite, Ed. Ao falar que política é espiritual, me lembrei do seu sermão, Dinheiro, um assunto espiritual. Você acredita que podemos mudar a política e a economia por meio da espiritualidade? Não. Eu acredito que nós podemos ter um relacionamento espiritual com o dinheiro e com a política. Nada na nossa vida escapa da espiritualidade. Tudo é espiritual. Então, o que eu como é espiritual. A maneira como eu vou à mesa, a quantidade do que eu como, o que eu bebo, a quantidade que eu bebo, isso é espiritual. O quanto eu tenho de dinheiro, o quanto eu guardo, o quanto eu gasto, como gasto, com o que gasto, o quanto eu dou, o quanto eu compartilho, divido o meu dinheiro, isso é espiritual. Né? Então, quando eu debato política, isso é um debate espiritual, porque uma canetada de um governador pode tirar a gente da fila de hospital e pode deixar a gente morrer sem acompanhamento médico. Então, essa canetada, ela é espiritual, porque está lidando com vidas humanas.
né? Por exemplo, uma canetada de um governador, de um prefeito, pode resolver um problema de esgoto a céu aberto. Pode reduzir a taxa de mortalidade infantil. Então, isso é espiritual. Agora, mudar a política, eu não tenho essa pretensão de mudar, vou mudar a lógica mercantil, mercadológica, vou mudar o mercado, vou mudar a Faria Lima. Não dá para mudar a Faria Lima. Mas dá para a gente ter uma relação espiritual com o dinheiro. E a gente ter uma relação espiritual com a política. E ter uma relação espiritual com tudo e qualquer coisa. Né? É isso que eu acredito. Ótima sua pergunta. Muito obrigado e uma boa noite aí para você também. Dani, e aí? Fala de mística urbana. Mística urbana. Porque tem outra última pergunta? Tem uma? Tem uma? Guarda ela aí que eu vou falar da mística urbana. Então, mística urbana é o curso que está disponível na plataforma. Se você ainda não é assinante, eu convido você a considerar, porque tem um monte de coisa que eu falo que está tudo lá na plataforma. E eu quero dizer que eu fico muito feliz. Por quê? Porque eu entendo que aqui, na plataforma, nas nossas lives, nos encontros de segunda-feira na Metanoia, toda segunda-feira ao meio-dia, que é dentro da plataforma, um conteúdo exclusivo para assinantes, as meditações diárias, tudo isso eu entendo que eu estou cumprindo a minha vocação, que eu estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer. E eu fico muito feliz de oferecer para você esse conteúdo, desejando que seja muito útil para você comparar com outros conteúdos e fazer o seu caminho como protagonista da sua história, da sua experiência espiritual, da sua peregrinação religiosa. Tá bom? Então, se você tiver interesse, veja a plataforma ERC+, assina e pega o Mística Urbana e tudo mais que tem lá. Muito bom? Última, Dani. Última. Wesley. Não dá para ser cristão e comunista, assim como é impossível ser cristão e bolsonarista. Simples. Ah, nada simples, hein, Wesley? Eu gostaria que fosse simples, né? Então, por exemplo, né, o sujeito é comunista. Aí você diz, por que não dá para ser comunista? Porque o comunista persegue crente, persegue cristão, porque o comunista é ateísta. Não, eu estou falando do comunismo como teoria econômica. O comunismo como teoria econômica, será que não dá mesmo para ser cristão e comunista ao mesmo tempo? E sendo comunista e entendendo o comunismo como uma teoria econômica que produz ou promove justiça social, não dá para ser comunista? Separando outras coisas do comunismo? Da mesma forma que eu digo assim, você é bolsonarista, então você é a favor da tortura? Não, de jeito nenhum. Eu tenho um monte de amigo bolsonarista que vota no Bolsonaro, que votou no Bolsonaro e que se identifica com o campo bolsonarista, que eu tenho certeza que se eu perguntar, que eu nem preciso perguntar, você então é a favor da tortura? Ele vai dizer, claro que não, pastor. Claro que não. Né? Da mesma forma que eu posso encontrar uma pessoa e eu digo assim, ó, não dá para ser cristão e capitalista ao mesmo tempo. Não dá. Eu vi uma entrevista maravilhosa de Dom Pedro Casaldáliga, que ele disse isso, não dá para ser cristão e capitalista ao mesmo tempo. Eu digo assim, então não dá para ser cristão e neoliberal. Calma, vamos separar. Por quê? Porque quando a gente pega comunista, comunismo é teoria econômica, socialismo é regime de governo. Quando você pega uma teoria econômica e confunde com a maneira como num regime de governo a teoria econômica é aplicada, você acaba gerando confusão, e aí as coisas se misturam. Então, por exemplo, não dá para ser de esquerda e ser cristão ao mesmo tempo. De que esquerda nós estamos falando? A esquerda como política pública, favorável a programas sociais de distribuição de renda, isso é de ser de esquerda. Ou nós estamos falando da pauta moral
extremada, que aí o pessoal vai dizer, Ed, você é de esquerda, então você é gaysista, você é abortista. Eu falei, não, espera, vamos com calma. Então, Wesley, eu gostei da sua provocação, mas eu só não acho que é simples. Só não acho que é simples, mas eu entendo o que você está falando e com uma parte dela eu me identifico também. Olha, um beijo para todo mundo, Deus abençoe e um bom restante de semana. Hoje é quarta-feira ainda. Que Deus abençoe você e a sua casa e até breve, se Deus quiser. Um beijo no seu coração.